Lá, vamos dar início ao nosso feedback da aprendizagem. Dentro do material, hashtag Estuda em Casa, que a Seduc enviou para vocês. Acredito que vocês já tenham realizado a atividade 1, né, do 9º ano de língua portuguesa. E nós vamos agora fazer um feedback dessa aprendizagem para que vocês possam medir como vocês se saíram nela, certo? Então, o assunto dessa atividade é localização de informação explícita, e aí a atividade começa com esse texto, né, informando para vocês o que é localização de informação explícita. Esse texto está lá na atividade e explicando melhor um pouco o que esse texto traz, ele traz para a gente primeiro o que é localizar, né? Para saber localizar a informação explícita, você tem que lembrar do significado da palavra localizar, que é descobrir, identificar, encontrar. E aí essa palavra encontrar em destaque porque ela se torna muito importante na realização de atividades dentro desse descritor. Aí vem a questão do explícito. É aquilo que está visível, é aquilo que está claro, é evidente, ou seja, declarado. Então, localizar a informação explícita dentro de um texto é encontrar aquilo que foi declarado. E para você encontrar, você precisa procurar. Então, procurar, eu quero responder uma questão de localização de informação explícita, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso procurar uma informação que foi declarada no texto, que foi dita no texto. Então, vamos à primeira questão da atividade, que já vem resolvida, é uma espécie de exemplo para que vocês possam fazer as demais questões. Então, aí está o texto, vocês já devem ter lido, e o enunciado diz o seguinte: de acordo com o texto, podemos afirmar que esse é um tipo de enunciado que faz com que vocês tenham que localizar cada alternativa no texto para ver se a informação que está sendo dada pela alternativa é verídica ou não. Então, vamos para a smartphone é o melhor amigo de 36% dos adolescentes. Então, vamos procurar essa informação no texto e a gente encontra logo no início. E vemos que ela não é de 39, ele não é de 36%, é de 49% dos adolescentes. Então, esse item A já está falso. O item B diz que a pesquisa aconteceu na Universidade de Harvard. Onde foi que nós vimos essa informação? Ó, a informação não tem escrito a pesquisa aconteceu na Universidade de Harvard. Você vê por ali Universidade de Harvard. Então você tem que ler todo o contexto da frase. Então tem lá a Universidade de Harvard. Então leia a frase inteira para ver se o que ela está dizendo bate com a alternativa. E aí você vai ver que o que ele está falando sobre a Universidade de Harvard é que a pesquisadora é uma professora da Universidade de Harvard. Isso não significa que a pesquisa aconteceu em Harvard. Se você olhar no texto, ela fez a pesquisa em parceria com a Motorola. Ela pode ter feito muito bem a pesquisa lá na Motorola e não na Universidade de Harvard, certo? Então, esse item B ele também é falso. O item C diz que foram investigados os comportamentos e hábitos de utilização do celular de diferentes gerações. E quando você vai procurar isso no texto, você encontra tal qual. Do jeitinho que a alternativa está falando, isso está registrado lá no texto. Então, você já supõe que essa seja a alternativa verdadeira, mas você não marca, você guarda ela lá e vai analisar a alternativa D, que é a que está faltando. A pesquisa ouviu jovens do mundo inteiro. Onde é que está essa questão de que a pesquisa ouviu? Está lá naquela frase. Aí ele diz que a pesquisa ouviu 4.418 usuários de smartphone. Aí você diz, talvez você tenha entendido que a pesquisa ouviu, quando ele diz a pesquisa ouviu jovens, ouviu todos os jovens, não. Ouviu jovens. Pode ter sido 2, 3, 4, 4.418, ouviu jovens. Então, até aí, a alternativa é verdadeira. Agora, o problema está quando ela diz que foram jovens do mundo inteiro, e você vê ali que não foram do mundo inteiro. Só Brasil, Estados Unidos, França e Índia. Então, a alternativa D também é falsa, o que confirma que a alternativa C
é realmente o gabarito que vocês estavam procurando. Então, alternativa C. Tarsila, todas as vezes eu vou precisar fazer isso, todas as vezes eu vou procurar todas as alternativas no texto e vai ter uma que está tal qual o que o texto diz? Não, nem sempre, depende do nível da questão, certo? E essa daí é um nível médio. O gabarito ele está tal qual, isso seria algo fácil, mas essa alternativa B que engana é o que enquadra essa questão no nível médio. Temos aí a questão 2, né? Vocês também devem ter lido o texto já, e a questão 2 diz assim, o enunciado: de acordo com o texto, Mateus é o mais jovem. Ó, é um enunciado diferente do enunciado da questão anterior. Aí o enunciado traz um pedacinho do texto, então você já pode localizar essa informação no texto. O Mateus é o mais jovem, aí você vai procurar por essa expressão. Mateus vai procurar por é o mais jovem. Quando você lê aqui a manchete, você já encontra é o mais jovem. Ele diz brasileiro é o mais jovem, e o brasileiro é o Mateus. Então, ele é o mais jovem a quê? É só terminar de ler a frase. A passar no mestrado em Harvard. Dá uma olhada nas alternativas e vê se só esse pedacinho aí do texto, só a manchete, é o suficiente para você responder a questão. Brasileiro, Mateus é o mais jovem brasileiro a passar no vestibular em Harvard. Muitos podem ter marcado essa aí, porque ela traz aí uma pegadinha. Se você observar, ela está usando quase as mesmas palavras da manchete, mas disse vestibular. E o vestibular é como você entra na universidade, ainda para fazer a graduação. E a manchete está falando do mestrado, ou seja, o Mateus ele já fez a graduação, inclusive, lendo o texto, você viu que ele fez no Brasil, na Universidade de Brasília. E depois que ele terminou a graduação, é que ele foi para a Universidade de Harvard para fazer esse mestrado e foi o mais jovem a passar. Então, não é A. Vamos ver a B. Norte-americano, Mateus é o mais jovem norte-americano a cursar o mestrado em Harvard. Peraí, se ele é brasileiro, ele não é norte-americano, né? Ele é sul-americano. Então, a alternativa B também já está incorreta. Aí ele vai vamos para a alternativa C, analisar, e ele diz o quê? Que Mateus é o mais jovem advogado do Brasil. Aí, espera aí. Isso não está dito na manchete. Isso não está dito na manchete. Então, você vai ter que buscar essa informação em outras partes do texto. E aí você vai encontrar essa parte, advogado do Brasil, aqui nessa frase. Aos 18, conseguiu o título da OAB e tornou-se o advogado mais jovem do país. Pronto, então já tem tudo para ser essa alternativa aí. Mas não vamos marcar de primeiro, vamos analisar a alternativa D, que diz que ele é o advogado mais jovem do mundo. A palavra, a expressão do mundo aparece bem ali, mas ela está falando da Universidade de Harvard, que é uma das mais prestigiosas do mundo. Então, não é isso aí, não. A alternativa D está incorreta e nós temos o gabarito realmente, essa alternativa C. Mateus é o mais jovem advogado do Brasil. Como vocês podem perceber, é uma questão mesmo de localização. Nós estamos procurando as informações no texto. Vamos para a última questão. Traz aí uma resenha sobre o filme Aladdin. Fica a dica para a quarentena, né? De acordo com a resenha, a adaptação da história de Aladdin para o cinema foi, mais uma vez, ó, o enunciado trouxe um pedacinho do texto que nós podemos procurar. E aí, nós não encontramos tal qual está no texto, mas você vai encontrar a palavra adaptado, certo? Ele traz aí o comecinho, um resumo do texto, e depois ele diz um clássico, tem que ler o contexto todo, um clássico da cultura infanto-juvenil adaptado de forma esplendorosa para os espectadores do século XXI. E aí, a questão que é justamente isso, né? A opinião
do autor a respeito do texto. E aí você já vê de cara que é esplendorosa, né? Localizou e encontrou que é esplendorosa. Não é maravilhosa, não é ruim, não é boa, é esplendorosa. Então, alternativa aí A se apresentando para a gente como o gabarito. Uma questão bem simples, porque as alternativas são curtas, trazem uma palavra só, rapidinho você localiza. Então, quais são as garantias de aprendizagem dessa atividade 1? Quer dizer, você concluiu a atividade, você assistiu o feedback, corrigiu a sua, a sua, o seu, a sua resolução, não só o gabarito. Percebam, o feedback está trazendo para vocês a resolução da questão. Né? Em que momento você achou, você acertou que era aquele gabarito? Ou se você errou, talvez o que fez você marcar aquela alternativa? Né? O objetivo do feedback é esse. Então, quais são as garantias? Você entender que localizar a informação explícita é procurar essa informação que foi declarada no texto. E para isso, o que é que você tem que fazer? Primeiro, procura a informação do enunciado no texto. Depois, vai reler todo o contexto da informação encontrada, quer dizer, você encontrou uma palavrinha, mas você vai ler a frase toda, para que depois você possa fazer a análise dessas alternativas em busca do gabarito. Né? Não se contentem com essas 3 questões do estudo em casa. Busquem outras questões de localização de informação explícita na internet. É muito fácil de vocês encontrarem questões sobre essa habilidade. E utilizem esse passo a passo na resolução que vocês vão ficar mais seguros a respeito desse assunto, ok? Então, fiquem em casa e até a próxima.